de convidar o reverendo Marcelo, por favor, para orar por nós. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado por essa tarde, obrigado por mais esse encontro do GPC. Te agradecemos o privilégio da comunhão, do amor fraternal, das afeições cristãs que nos unem e nos fortalecem. Te agradecemos esse tempo também de crescimento na fé e nas nossas convicções. Te agradecemos a vida do reverendo Jonatas, que o Senhor o tome em suas santas mãos e ele seja guiado por Ti. Te agradecemos a direção desse grupo, na pessoa do reverendo Gildásio, que o Senhor sempre o revista de sabedoria vinda do alto. E pedimos a bênção sobre cada um de nós e dos nossos colegas que não puderam vir, bem como suas famílias, porque precisamos muito do Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, queria dizer que é sempre uma alegria e um pavor substituir o chanceler, mas é uma alegria estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre cosmovisão. A minha ideia, nesse final de tarde, é que nós meditemos um pouco sobre a importância de ficarmos falando sobre a cosmovisão e a importância que ela tem para a nossa vida e para a nossa maneira de ver o mundo. Correndo o risco até de repetir algumas coisas que vocês já sabem, e até que alguns de vocês lecionem, eu peço a paciência, e se a piada for velha, vocês riam por educação, mas não me deixem sem graça quando vocês perceberem, tá ok? Eu vou falar sobre cosmovisão. Deixar aqui minha colinha. E o que eu quero falar esta tarde é sobre o que é exatamente esta disciplina que fala sobre cosmovisão. Não a respeito da disciplina em si, que a gente leciona em aula somente, mas do que a matéria, a área do saber ligada à cosmovisão explora. E, a bem da verdade, o que nós estamos fazendo é olhando para a realidade e pensando ela a partir de uma perspectiva que, além de ser claramente disposta, no nosso caso, é distintamente cristã. Então, pensar cosmovisão é pegar a realidade e percebê-la e teorizá-la. Teorização e percepção da realidade é a matéria que a cosmovisão trata. O que é curioso é que algo tão importante e tão presente na nossa vida todo dia e a todo instante, nem sempre é algo para o qual a gente dá atenção, algo para o qual a gente para e pensa sobre. A experiência que eu tenho tido, principalmente quando leciono essa matéria, quando trato disso nas igrejas, é aquela percepção, entrou um cisco aqui no meu olho, é aquela percepção de que a pessoa não tem consciência da sua própria cosmovisão, que inclusive a gente vai tratar já. Para isso, eu vou me valer de alguns autores, para que vocês percebam duas coisas, que tanto o estudo tem validade, quanto eu não sou o único doido que acredita nessas coisas. Então, eu vou pegar aqui Rodin Nash, no Cosmovisões em Conflito, e ele vai falar algo muito interessante. Eu vou ler todo o parágrafo, mas eu já salientei o que eu quero focar. É uma triste ironia que as características básicas da cosmovisão naturalista, que tantas pessoas nos países outrora marxistas estavam agora rejeitando, continuam atraentes a um grande número de pessoas educadas no Ocidente. Uma das principais razões para isso, estou convencido, diz Nash, é que poucos americanos têm sido ensinados a pensar em termos de cosmovisões. Eles não sabem o que é uma cosmovisão, não conseguiriam enunciar o conteúdo de sua própria cosmovisão
se sua vida dependesse disso, e não tem consciência de como vários aspectos de cosmovisões conflitantes se chocam logicamente. Então, para contextualizar, acredito que não sejam apenas os americanos que não sabem pensar em termos de cosmovisão. E uma das coisas mais difíceis de fazer depois que você aprende a pensar cosmovisionalmente é viver. É a coisa mais difícil que fica. Quando eu leciono sobre o tema, e eu tenho um momento da aula que eu ensino a fazer avaliação de cosmovisão. E a gente tem que treinar os alunos nesse sentido. E eu adoro, porque normalmente a reação é a mesma depois que eles entregam o trabalho. Eles fazem duas perguntas. Uma, professor, o senhor faz isso com tudo que o senhor consome? Vídeo, música, filme? Sim. E o senhor ainda consegue gostar do que você consome? Então, é muito complicado. A gente vai para um cinema, a gente ouve uma música, a gente anda na praça, a gente esbarra com pessoas, a gente tem conversas com a família, e a primeira coisa que eu faço é fazer uma leitura de cosmovisão. Você aprende, fica algo automático, mas você já consegue perceber os pressupostos e a cosmovisão que estão por detrás. Se, por um lado, isso pode nos tirar o sono, por outro, é a única coisa que tem o poder de nos fazer dormir. Pensa bem, uma cosmovisão é aquilo que governa. Eu vou falar rapidamente sobre o que é no final, mas eu vou adiantar aqui. É aquilo que governa a maneira, eu disse governa, a maneira com que você enxerga e reage ao mundo. Se você não está, como diz o Nash, consciente disso, não sabe articular, e essa é a pior parte, boa parte das pessoas, indistintamente, das duas prateleiras, da prateleira dos professores e a prateleira dos alunos, não saberiam articular a sua cosmovisão. E isso que foi de caso pensado, devo adiantar, isso ficaria para... Vou deixar essa bomba para o chanceler desarmar. Mas isso que é de caso pensado faz justamente com que a gente fique tão bélico e tão agressivo. Porque você sente algo, você percebe algo, mas como não consegue articular, não tem argumentos contrários nem a favor. Concorde comigo e eu te amo, discorde comigo, de mim e eu te mato. E aí fica fácil dividir o mundo entre eu e todo o resto. E isso a gente tem em nós. Nasce conosco essa ideia. Afinal de contas, você descobre rapidamente que o mundo é dividido entre você e todos os demais se você nascer com irmãos. Filhos únicos têm mais dificuldades. Mas se você tiver irmão ou irmã, você já sabe que quem está errado é sempre o seu irmão. Basta sua mãe perguntar. Quem foi? Ele. Você nunca vai dizer, não, fui eu, ou então você vai se colocar à frente e dizer, puna a mim e eu protejo os meus irmãos. Isso é natural nosso, mas quando você estrutura uma sociedade ao redor desta falha, que nós vamos chamar aqui carinhosamente de pecado, essa falha estrutural no nosso caráter, então nós temos um problema. Então, voltando, não são somente os americanos que não sabem a pensar em termos de cosmovisão. Não são somente eles que não sabem articular sua própria cosmovisão, se sua vida dependesse disso, e menos ainda aqueles que têm consciência de qual cosmovisão esposam. Entretanto, todos têm uma cosmovisão. Não é que nós, cristãos, ou nós, do Mackenzie, ou nós, pastores, ou nós, filósofos, ou nós, qualquer grupo segregado, elitizado, elevado à potência de alguma coisa e o conhecimento, que tem cosmovisão. Cosmovisão é coisa de filósofo, cosmovisão é coisa de teólogo, de pastor, no máximo de capelão, e de escolas confessionais. Não. Cosmovisão é algo que todo mundo tem. É igual olho. Se você confundir cosmovisão com enxergar, então nós teremos um problema. Cosmovisão é igual olho, todo mundo tem.
mas nem todo mundo usa bem. Como eu posso ver, alguns de vocês entendem bem a metáfora, porque tem que observar o mundo com a ajuda de lentes, como eu. Eu conheço pessoas que nem com lentes conseguem enxergar o mundo. Nem por isso elas deixam de ter olhos. A cosmovisão não é bem a visão, mas o próprio olho. Está lá. Você pode enxergar bem, enxergar mal, interpretar bem ou não o mundo. E eu pretendo dar alguns exemplos aqui. Então, enquanto vocês estão ouvindo, aqueçam os seus próprios olhos, porque vocês vão fazer um teste de cosmovisão em loco, que eu trouxe. Não é prova, calma, também não precisa desesperar. Todos aqui cresceram na mesma vibe de prova, surpresa, e nós temos pavor disso, concordo. Não é prova, surpresa, mas é um teste divertido. Continuando, porque ali tem um ponto continuativo, quer estejamos cientes disso ou não, todos temos uma perspectiva fundamental do mundo que molda a maneira como vivemos. O que é uma cosmovisão? Que é algo que a gente está tentando discernir, que eu vou tentar trabalhar com vocês aqui. É essa perspectiva fundamental que nós temos do mundo e que dá forma à maneira como nós vivemos. Repare, a pequena, sutil, porém importante mudança que poderia fazer isso parecer com as afirmações de Immanuel Kant fazem toda a diferença. Coloca um pó branco no café, não significa adoçá-lo. Assim como coloca esse pozinho branco no arroz, não significa salgá-lo. Então, repare que parece a mesma coisa, porque dá a impressão de que é a nossa mente que molda a realidade. Mas o que eu estou dizendo é que molda a minha maneira de reagir ao mundo. O mundo permanece lá do jeito como é, mas a minha perspectiva, que faz parte dos meus fundamentos, molda isso. Seja lá o que isso for, eu concordo com Philip Ryken que todos nós temos. Um rápido dado histórico para a gente se preparar para aquele momento do teste: o conceito de cosmovisão surgiu, sim, no pensamento filosófico e, para nossa surpresa, pelo menos para alguns de nós, não surge, num primeiro momento, num campo cristão. Essa palavra e esse conceito eles vão surgir primeiro na filosofia per si, não no seu ramo conhecido como cristão. Não foram os cristãos, com a sua maneira de ver o mundo, que criaram isso. Na verdade, o primeiro a usar isso foi o próprio Kant. E depois dele, Dilthey e outros até o presente momento. E esse conceito vem sendo mais bem desenvolvido da perspectiva cristã do que lá fora. Entretanto, quando a gente pega um ministro do Supremo Tribunal do nosso país, não tem nada a ver com Mackenzie, até onde eu saiba, e não fez aula de cosmovisão reformada, não é um teólogo, até onde eu saiba, e ele se refere a frases dele, abre aspas, esta Weltanschauung, esta cosmovisão presente em nossa sociedade. Vou fechar as aspas daqui, porque o que vem depois não presta. Mas quando você observa que isso é moeda corrente no meio instruído, você percebe que nós precisamos dialogar com isso com não só respeito, mas a altura. Então, sim, é um pensamento que aparece primeiro no campo filosófico, mas ele tem a função, esse conceito, de apontar um aspecto da subjetividade nas ações humanas. Isto é, afirmar que as interpretações e ações humanas na realidade resultam também de suas crenças e convicções internas. Isso não necessariamente diz respeito a crenças cristãs, me permita repetir. Mas o que ele está dizendo, com o que eu concordo, é que existe algo nas ações humanas que não... parece que não tem tangibilidade. Hume é um dos primeiros que vai lidar com isso e ele acaba chutando a bola para fora do campo. Eu nunca soube jogar muito bem futebol. Na verdade, é o que eu vou falar, até um crime de lesa pátria, mas eu detesto futebol.
só assisto a Copa do Mundo mais pela vibe da pessoal que está ao redor do que pelo jogo per si. Então, eu era obrigado, como todo bom brasileiro jovem, a jogar futebol, senão você não tem amigos. E essa era a minha parte do sacrifício. A parte deles era nunca tocar a bola para mim. Porque eu só sabia fazer uma coisa, na dúvida, chuta a bola para fora. Porque o jogo para, eu posso me reorganizar e alguém toma conta do negócio. E era assim que eu fazia. A bola parava no meu pé, eu chutava para fora. Esse era o trato. Não chuta para mim, que eu não chuto para fora. Mas eu estou aqui caso vocês precisem de mais um para ficar correndo atrás dessa bola aí. Tem muita gente que acha que é assim que a gente resolve. Hilme é um desses. Ele falou, tem algo na nossa experiência que não diz respeito nem à razão, nem à experiência empírica. E aí ele chuta a bola para fora. É irracional. É hábito, é instinto, é costume. E como é que explica? Não, não explica. Como é que conhece? Não, não conhece. Mas isso é irracional. E daí? Desce sambando, porque o mundo vai acabar em barranco. Divirta-se, já que não tem outro jeito. Kant não vai admitir muito isso e acaba arrumando uma briga mais feia. A gente não pode chutar para fora e nem para o alto. Eu tinha essa mania, lembra? E aí um dia um rapaz falou assim para mim, você vai jogar no meu time e eu sou o capitão do time. Então quem manda sou eu, não é você. A bola parou no seu pé, Jonatas, você não vai chutar ela para fora, você vai chutar para o gol. Ah, mas não toca, não pensa, não discute. Chuta para frente. Chuta em direção ao gol e deixa o resto com a gente. Mas é jogo de futebol, a gente roda para lá, roda para cá. Eu fiz a minha parte. A bola parou no meu pé, eu chutei para o gol. Pena que na direção errada. Não é à toa que, quando eu mudei do Rio de Janeiro de volta para São Paulo, o pessoal perguntou, o que você joga? Eu falei, basquete. Porque eu já estava cansado dessa vida. Eu não entendo futebol. Entendeu? Quando começa o futebol, eu pergunto assim, mas o que aconteceu que o povo passou a jogar a bola para o outro lado? Não estavam jogando para lá até agora? Aí a minha esposa vai explicar. Ela entende um pouco melhor de futebol do que eu. Eu acho que esse foi o problema de Kant. Se Hilme chutava a bola para fora, Kant fez o gol contra. A gente precisa de um time que avance essa bola. E eu acho que esse time tem outros nomes, tem bons atacantes como Abraham Kuyper, Hermann Doiver, Cornelius Van Til, Ronald Nash, Philip Ryken e outros que vocês vão ver sendo citados aqui. Sendo assim, estudar as cosmovisões não é um exercício fútil, mas é atender ao apelo inerente à necessidade humana de buscar sentido naquilo que o cerca. E é aqui que o teste começa a fazer sentido. Aliás, a própria expressão fazer sentido, ela já está eivada de pressuposto filosófico. Kantiano, diga-se de passagem, porque a ideia é que as coisas não têm sentido, você quem faz sentido delas na sua mente. Então, o universo não tem sentido. O sentido que nós vemos no universo foi atribuído pela mente. Será que é isso? Eu acredito que tem uma linha da psicologia que prova o contrário. E eu vou usar ela para ajudar vocês a provar o meu ponto. Eu acredito que nós todos temos que buscar sentido. Olha a expressão que ele está usando, não é fazer, mas buscar sentido naquilo que nos cerca. Austin vai dizer o seguinte, pode-se argumentar, com base em fatos relativos à natureza do homem e às condições da vida humana, que os seres humanos têm uma profunda necessidade de formar, reparem nesse aspecto, formar um quadro geral do universo total em que vivem. Isso aqui precisa ser dito num fôlego só, não pode ter vírgula. Tá? Formar, olha lá, um quadro geral do universo total em que vivem. É como se fosse uma foto. A gente precisa olhar para o universo e precisa interiorizar a imagem inteira, e não partes dela. É como uma foto.
Ou você tira do quadro inteiro, ou não tira de nada. Partes desse quadro podem vir em melhor ou maior resolução, mais ou menos detalhes, depende da sua cosmovisão, a percepção do mundo. Mas o quadro tem que ser inteiro. Você pode não enxergar os detalhes da foto, mas se tinham 4 pessoas na foto, tem que ter 4 seres identificáveis nessa foto. Se a foto é de alta resolução, dá para ampliar a foto e perceber os poros na pele. Mas as 4 pessoas não estão lá. Daí o susto de Nabucodonosor, quando desce 3, mas ele percebe a presença de 4 na fornalha de fogo ardente. Tinha algo errado, a realidade estava sendo plasmada na sua mente de uma forma distinta da que ele tinha identificado. Não fazia sentido. E ele tentou fazer sentido. Essa é a ideia de fazer sentido, kantiano, não vale para nós. Eu tenho que buscar sentido. E quando ele foi buscar sentido, ele teve que trazer os meninos de volta. E aí vieram 3. Aí falou, mas não faz, agora que não faz sentido. Tinha 3, eu vi 4, voltaram 3. E o pior, voltaram vivos. Então, sim, temos que fazer essa fotografia, essa imagem plasmada no coração. De uma forma, agora veja, não é só isso, de uma forma que lhe seja significativa relacionar suas próprias atividades fragmentadas com o universo como um todo. E que uma vida em que isso não é realizado é uma vida empobrecida no seu aspecto mais significativo. A nossa experiência na realidade tem fragmentos, mas ela nunca é experimentada fragmentada. Mas ela tem. E um exemplo que eu dou para a gente entender isso é muito simples. Quando eu pergunto quem é você, vem um todo na sua mente que é difícil de dizer. Eu acho que sempre a pior pergunta em qualquer cadastro de rede social é quem sou eu? Porque eu sou tantas coisas, eu sou pai, e no universo pai, eu tenho tantas coisas para dizer. Que tipo de pai eu sou, o que eu penso sobre paternidade, o que eu acho dos meus filhos, das minhas filhas, no caso. Mas eu não sou só pai, também sou marido. E ser marido é um universo ao lado. Mas eu não sou só pai e marido, eu também sou homem. E hoje só essa frase já é politicamente incorreta. Eu também sou pastor, também sou professor. Repare, a nossa vida tem fragmentos, mas a gente nunca deixa de ser a mesma coisa ao mesmo tempo em todas essas circunstâncias. Assim, a pergunta, quem é você? É uma pergunta complexa. A pior pergunta depois dessa é só o que você está fazendo aqui, que são as perguntas existenciais com a qual a filosofia lida. E aí vem o teste. Então, antes do teste, são poucas imagens que eu vou pedir a vocês. Eu preparo você para essa imagem dizendo que, obviamente, que alguém pode se furtar ao conhecimento que leva a pessoa ao patamar no qual se é possível avaliar não só a sua própria, mas também a cosmovisão de outro. É uma maneira educada de dizer que as pessoas escolhem não saber. É difícil, porque a gente geralmente acha que a pessoa... não pode usar esse termo, porque eu já fui politicamente incorreto demais, mas se eu fosse usar, eu faria menção à palavra burro. A gente acha que pessoas com dificuldades de entender o que a gente quer dizer, não é entender a matéria, é de entender o óbvio, uma pessoa burra. Eu passei a respeitar mais os jegues, burros e jumentos, depois que eu morei no interior de São Paulo. Eu não morei em qualquer interior de São Paulo, eu morei em Barretos. Barretos é a terra do peão. Cavalo era um negócio que tinha na rua. Não era assim também a novela que passou. Que, inclusive, quando estava sendo filmado, eu ainda morava lá. Mas eu me lembro dessa ocasião em que eu estava na rua de carro, que é uma outra forma de carroça, não é? E na rua, uma rua larga, ela estava dividida ao meio. De um lado, você tinha um pessoal sentado em motocicletas e bicicletas, conversando, domingo de manhã, e do outro lado, atravessado, tinha um cavalo amarrado a uma carroça. Então, para facilitar, eu parei no meio, porque a minha via era a via que daria no cavalo com a carroça. Então, parei o carro no meio, na expectativa de que alguém se mexesse.
Para minha surpresa, isso não é história, eu tinha várias pessoas no meu carro, que eu estava dando carona, então eu tenho testemunhas dessa história. Para minha surpresa, o único que se mexeu para me dar passagem foi o jegue, que não só se mexeu, mas manobrou a carroça e estacionou ela paralela ao meio-fio, e o restante dos animais ficaram parados sem se mexer. Então, se alguém hoje chama outro de burro, eu juro que eu defendo o burro. Porque o ser humano, em sua cegueira cosmovisional, consegue agir pior do que os animais. E se você está achando eu pesado, você devia ler o profeta Isaías, onde o profeta diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas meu povo não tem conhecimento. E aí eu faço o teste. Sua cosmovisão, esse é o teste que eu disse que eu ia usar, eu vou usar a Gestalt. Nesse teste, eu quero descobrir quão ampla e quão larga é a sua cosmovisão. Então, esse é o primeiro teste. Eu quero perguntar a você se você conseguiu ver... Aliás, eu podia dizer o quê, mas eu acho que eu vou fazer melhor. Eu vou perguntar o que você viu, porque, na verdade, tem duas imagens aí. E eu quero perguntar qual que você viu. Você viu a velha ou você viu a moça? Primeiro a moça, mas todos viram os dois? Curioso, os alunos levam o triplo do tempo. Eu fui dar uma palestra fora, usei essa imagem, e eu falei: vocês viram a velha ou a moça? Aí teve gente que me perguntou assim: que moça? Que moça? Passaram para o primeiro teste. Esse é facinho, hein? Esse é facinho. O que vocês estão vendo? O esquimó ou o índio? Viram primeiro o índio e depois o esquimó? Mas, todo mundo viu os dois? Sim? Ok. O que é isso? Repare que, como eu vou mostrar, a gente não conhece, olha só, não se conhece o todo pelas partes, mas o inverso. Primeiro você tem que ter uma ideia de todo para identificar as partes. Repare que eu acabei... Olha que frase simples, não é? Tão autoevidente, tão filosófica. Se isso é verdade, a cosmovisão naturalista é mentira. Se esta frase é verdade e faz algum sentido o que eu estou dizendo, então a ideia de que o mundo foi criado por partes e a parte explica o todo não faz sentido, porque as partes só encontram sentido no todo. Não entendeu? É bem isso aí. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você não sai tentando adivinhar onde as peças se encaixam uma na outra. Você olha para a imagem como um todo, e então vai discernir as peças, porque você primeiro tem uma imagem do todo, para depois identificar as partes. De modo que, na primeira imagem, vocês viram um cavaleiro sentado num cavalo. Mas não é, só um monte de polígonos espalhados num fundo preto. Assim como vocês estão tendo a impressão de que estão vendo um dálmata. Mas, na verdade, seriam apenas recortes pretos num fundo branco. Será? Mas você observa, o que é isso? Isso é a sua cosmovisão funcionando no seu aspecto mais superficial, mas funcionando. Você tem uma ideia de todo aí, você tem uma ideia de cachorro, você tem uma ideia da realidade, e mesmo que você tenha acesso só a partes da realidade, você consegue adivinhar o todo. Mas tem mais, você faz conexões que vão além da mera identificação física, você faz conexões culturais e sociais. Então, repare, uma silhueta com bigode pode ter duas interpretações. Os detalhes farão toda a diferença. São pessoas figuradas nesta percepção com um bigode. E um bigode muito semelhante, inclusive. Mas um detalhe
faz você não confundir nem a imagem, nem a sensação. Reparou que a sua sensação na primeira imagem foi diferente da dessa? O que é isso que você está experimentando aí? É a sua cosmovisão funcionando. E você não controlou isso. Você simplesmente viu e reagiu. E antes que você pudesse raciocinar, estava lá. Peguei vocês. Esse conhecimento nós chamamos de conhecimento tácito. Ele está aí. Só que a sua cosmovisão está atrás do seu conhecimento tácito. É ela que mandou você reagir assim. É ela que fez você perceber assim. De modo que, quando você não conhece a sua cosmovisão, você é refém dela. Quando você conhece a sua cosmovisão, você é senhor dela. Se você não sabe qual é a sua cosmovisão, você é refém. Se você sabe, você é senhor. Se você não articula a sua cosmovisão, você é refém. Se você conhece a sua cosmovisão, você domina a sua. Lembra do quadro anterior? Conhecer não só a sua, mas a do outro. Se você está conversando com alguém que domina a área de cosmovisão, ele pode virar sua cosmovisão do avesso, se você não souber articular. Quem fazia isso muito bem e de uma maneira muito intrigante era o pastor americano, naturalizado americano, chamado Francis Schaeffer. Ele era tão bom de mexer na cosmovisão dos outros que o pessoal dizia que conversar com ele e enfrentá-lo faria com que ele arrancasse o telhado da sua casa fora. Então a gente brinca entre nós, que existem dois tipos de pessoas que tiram o telhado dos outros fora. Um que desparafusa o telhado e deixa o vento levar, e outro que vira o Godzilla e arranca na mão. Existem várias formas de fazer isso. Eu prefiro sempre desparafusar e deixar que qualquer sopro de lobo mau leve o telhado embora, só para mostrar a fragilidade de uma cosmovisão. A cosmovisão, portanto, é um conjunto de pressuposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou completamente falsas, que o ser humano sustenta de forma consistente ou inconsistente, consciente ou não, quanto à formação básica do mundo. E isto pode mudar a sua percepção da realidade, embora não possa alterá-la. Aí, se isso de novo é verdade, o existencialismo é uma balela, é uma falácia. Porque o fato de que eu posso reconstruir o mundo à minha imagem, na minha mente, e me fazer feliz a partir disso, ainda que a realidade não mude, não é satisfação, é negação. Um outro nome para isso é tolice. Mas quando a gente faz isso em forma de desenho, ele vira o fantástico mundo de Bob. Ele vira os backyardigans. Ele pode virar qualquer mundo de fantasia. Mas quando acaba a brincadeira, o mundo real bate a porta. A vida real bate a porta. A ressaca te lembra, que aqui não é o caso, mas a ressaca te lembra que a noite anterior não passou de um sonho. A realidade sempre baterá à porta. Por isso a cosmovisão não pode ser uma ilusão, ela não pode te desviar da realidade, ela tem que explicar a realidade. Daí a importância de nós estudarmos cosmovisão. Eu estou próximo de encerrar, mas eu estou no horário, é isso mesmo? Ok. Dá tempo de andar mais uns 5 minutinhos? Tranquilo? Afinal de contas, o que é cosmovisão? Cosmovisão são as lentes, como de óculos, que caso sejam alteradas, verão a vida de forma diferente. Eu vou mudar a metáfora. Anteriormente eu usei a metáfora do próprio olho, mas como aqui a maioria entende a metáfora do óculos, eu vou usá-la porque eu não sou o primeiro a usar. O primeiro que usa essa ideia de óculos, de lentes através do qual a gente enxerga o mundo, é João Calvino. João Calvino foi o primeiro a usar essa metáfora. Acho que na época dele já tinha gente com problemas e já tinha gente usando óculos. João Calvino é um gênio, João Calvino é fantástico, um filósofo
com uma potência tremenda, um literato de uma capacidade inigualável. Mas vamos ficar com a Dona Cida mesmo. Eu sei que vocês não conhecem Dona Cida. A Dona Cida aprendeu filosofia da forma mais simples possível. Os óculos ela também usava. Um dia eu fui visitá-la e eu vi que Dona Cida estava com dificuldades para ler a bula do seu remédio. E eu falei, Dona Cida, deixa que eu leio. Depois eu perguntei, a senhora não usa óculos? Eu uso. Eu falei, por que a senhora não pôs? Os óculos estragaram, os óculos não servem mais, os óculos ficaram ruins. Eu falei, por quê? Porque eu punha eles e enxergava. Agora eu ponho e não enxergo mais, o óculos ficou ruim. Eu falei, Dona Cida, deixa eu te perguntar, será que foi o seu olho que ficou mais cego, não? E o óculos continua do mesmo jeitinho? É mais difícil o óculos estragar. Lentes não mudam com o tempo. Quem me dera, se meus óculos fossem ganhando graus com o tempo, eu não precisaria trocar as lentes. Eu acho que não são as lentes que ficam ruins, eu acho que é o olho que fica mais cego. Aí ela falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso. O óculos continua com os mesmos graus que tinham quando eu os comprei. Eu que estou mais cega. E por que essa ilustração é tão boa? Porque a cosmovisão precisa ser refinada, retrabalhada, recalibrada, porque nós não estamos ficando mais sábios, nem ficando mais fantásticos, nós estamos ficando mais cegos. A nossa sociedade, o nosso mundo, eles não estão caminhando para próximo de Deus. E quanto mais longe de Deus a sociedade humana caminha, mais grossa tem que ser a lente da cosmovisão. Por isso que é importante estudar a cosmovisão. Porque os nossos avós, os nossos bisavós, precisavam de lentes bem menos refinadas do que nós. Eles tinham, por exemplo, música para ouvir. Nós nem isso. Eles tinham arte para ver. Nós nem isso. Eles tinham cultura. E ainda que nós sejamos um excerto muito elitizado culturalmente do extrato do brasileiro, fato é que vocês conhecem muita gente cuja cultura é muito pequena. Eles precisam de lentes ainda mais grossas, mas são os que menos gostam de usar óculos. Daí o grande desafio. Daí o privilégio que todos nós temos aqui de, toda semana, estar colocando novas camadas na nossa lente para que ela enxergue melhor. Isso nos serve para guiar os que não estão enxergando tão bem assim, e não para deixá-los para trás, nem para zombar deles nesse aspecto. Encerro com algumas poucas definições. Para Ronald Nash, cosmovisão, de maneira bem simples, é um conjunto de crenças sobre as questões mais importantes da vida. Se você caminhar com Albert Walters, é a estrutura abrangente das crenças básicas de alguém sobre coisas. Essa geralmente é a resposta que os meus alunos mais gostam sobre o que é cosmovisão. Eu tenho que ir um pouco além, com vocês eu posso. Paul Hilbert vai dizer que os fundamentos cognitivos sobre os quais construímos nosso sistema de explicação, fornecendo justificativa racional para a crença nesses sistemas, uma cosmovisão nos oferece um modelo ou mapa da realidade, estruturando nossas percepções da realidade. Essa aqui é a minha mais querida definição. Eu quero chamar a sua atenção para a ideia de sistemas de explicação, depois, justificativa racional para a crença nesses sistemas. Isso é uma cosmovisão. Todos têm, mais refinada ou não. Termino com Michael Polanyi. Quando aceitamos certo conjunto de pressuposições e as usamos como a nossa estrutura interpretativa, podemos dizer que habitamos nela, tal como em nosso próprio corpo. A cosmovisão é onde você habita. É da onde sai a sua interpretação. A cosmovisão pode ter várias camadas e estar alojada em vários níveis. O que conta
é o nível do coração. Segundo Provérbios 4, 23, do coração procedem as fontes da vida. Se a sua cosmovisão está na mente, está no hábito, uma hora você falha com a sua cosmovisão, mas você nunca falhará com a verdadeira cosmovisão, aquela que você tem lá no seu coração. E é por isso que refinar, trazer de volta, lapidar, reconstruir constantemente é preciso, porque a cada dia nós somos açoitados com novas formas de cegueira e desvios. E se o seu coração for como o meu e os seus olhos como o meu, eles tendem muito mais à cegueira do que a enxergar bem. Meus olhos não estão melhorando com o tempo. E meu coração precisa de constantes recalibres. Se é assim, estudar cosmovisão não é só importante, é fundamental. Deus abençoe, espero que com isso nós tenhamos crescido mais um pouco e colocado mais um tijolinho neste muro que nós estamos construindo, nessa casa que estamos construindo, nessa parede que estamos edificando. Que Deus assim a todos nos abençoe. Bem, quero aqui agradecer ao reverendo Jonatas com essa compreensão do que é a cosmovisão e por que ela é tão fundamental para a nossa vida como educadores, para a nossa vida cristã, para a nossa vida como seres humanos, né? Então, certamente, seguramente, reverendo, você contribuiu, viu, bastante com esse tema, com essa compreensão no nosso coração hoje. Assim, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir, temos um tempinho ainda, vamos abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, o professor Renato acabou de fazer uma, e aí o... Tá bom, professor Marcelo. Obrigado, viu, reverendo Marcelo? Tá bom. Então, aí já temos uma pergunta da professora Renata. Se alguém quiser preparar mais alguma, fica à vontade aí. Sim. Na ocasião, inclusive, estava sendo lançado o filme Pantera Negra, da Marvel. E eu estava falando para eles sobre a cosmovisão presente no filme. E eles falaram, mas essa não é a sua cosmovisão. Eu falei, não, não é. E o senhor gostou do filme? Gostei. Eu falei, como? Como o senhor consegue apreciar? Mas isso é uma resposta razoavelmente simples. Eu perguntei para eles, vocês gostam de peixe? Eu falei, gosto. Você gosta de espinha? Não, eu tenho que tirar a espinha. Participar da cultura e estar no mundo caído não é comer livremente, não vem desossado. A gente de vez em quando vai encarar uma pedra já dentro da boca. Algumas vezes a gente vai conseguir impedir que essa pedra entre, que esse osso mais duro quebre o dente. O importante é não engolir. Eu consigo chupar pedra? Engolir? Não. E se você me perguntar, é divertido? Existem níveis de diversão. É mais divertido de comer um frango desossado, é menos divertido comer um frango com osso, é menos divertido comer um peixe com pouca espinha e muito, muito difícil comer tainha. Ainda é bom. A parte mais difícil é a gente conseguir provar de tudo, reter o que é bom. O filtro é a cosmovisão. E eu explico para eles, justamente porque eu consigo filtrar que eu consigo apreciar. Por exemplo, eles acharam que tinham apreciado o filme. Eu falei, vocês não leram a cosmovisão do filme, agora deixa eu mostrar para vocês o que eu apreciei do filme. E aí eu dando flash, mostrando detalhes e tal, porque, como todo bom nerd, você procura mais do que assistir o filme, você procura easter eggs. Na medida que eu fui mostrando, eles falaram, peraí, quantas vezes o senhor assistiu esse filme? Eu falei, uma. E o senhor pegou tudo isso? Eu falei, porque eu já tinha filtrado que eu não ia comer. Agora eu só peguei a parte boa.
Então, o que a cosmovisão faz é me dar um instrumental para aproveitar o mundo, para olhar para uma criação, para olhar, por exemplo, para aquelas cachoeiras maravilhosas, para aqueles vales maravilhosos. Faz tempo que eu não vejo, mais de 10 anos, porque eu fui lá para as Serras Gaúchas quando casei, e posso falar com toda alegria que nunca mais voltei, assim, com a alegria que eu fui, né? Infelizmente, nunca mais voltei, espero. A gente está esperando completar 25, que é o tempo que a gente vai juntar o dinheiro para voltar. Porque vai somando filho, vai somando dívida, a poupança vai sendo usada para outra coisa do que para a viagem dos sonhos. Aliás, não foi um sonho, foi um pesadelo, porque estava frio, eu adoro cinema, fui para Gramado para ver o teatro do Festival de Cinema de Gramado, estava uma neblina tão terrível que eu sei que eu estive em Gramado, mas não vi nada, só vi neblina. Ainda teve alguns entreveros, no final a gente teve que tomar café no primeiro lugar que a gente achou, e não foi bom, eu vou voltar. Mas o que permite a gente experimentar a realidade e desfrutar, olhar para essas coisas, ainda que para a neblina, e falar, existe maravilha aqui, não é crer que isso veio do nada, sem propósito, aleatório, que tudo isso aproveita porque não há amanhã. Não, eu justamente porque eu tenho uma cosmovisão muito bem aprumada, que eu consigo olhar para a neblina e dizer, eu ainda posso voltar aqui e desfrutar. E se eu não voltar nesta vida, volto quando Cristo retornar. Justamente por conta dela. Não é apesar dela. E apesar da neblina, você já estava com as lentes. Verdade. Muito bem lembrada, muito bem lembrado. Eu passei em frente, viu? Eu não vi, mas eu estava em frente. A gente tirou uma foto, mas não dava para ver a gente. Eu não estou brincando. A neblina foi tão forte naquele ano e naqueles dias que a gente não conseguia atravessar a rua porque a gente não enxergava nem os carros, nem o outro lado da rua. De tão forte estava a neblina. Então, alguém disse que nós estamos em frente ao teatro onde acontece o Festival de Cinema. Eu falei, onde? Cadê? Olha aí, eu vi paredes, mas não vi. Foi horrível, né? Mas as lentes ajudam a gente a enxergar além da neblina. Muito bem colocado, muito bem colocado. Ok. Então, também agradeço, reverendo, e a didática foi maravilhosa e é muito importante, porque a gente vai cada vez mais se inteirando, né? E percebendo exatamente o que você apontou, né? O quanto o nosso óculos precisa melhorar a lente. E, pensando nesse sentido, fico imaginando, especificamente na educação, e eu sou pedagoga, como é que fica essa questão das culturas, quando a gente fala, né? Como é que é organizar essas lentes para olhar para o mundo entendendo as culturas na nossa cosmovisão? Eu tenho sentido uma dificuldade de poder entender. Excelente pergunta. A resposta é que pode não ser a mais... A gente vai tentar adoçar. Mas é igual, sabe, tem resposta que é igual certos legumes. A gente sabe que o troço faz bem, mas não tem jeito do negócio ficar gostoso. Meu sogro, esses dias, trouxe uma torta cheia de coisa boa, bacon, linguiça defumada, mas aí ele pôs jiló. Aí não teve jeito. Ou você encara o jiló para ter acesso ao bacon, ou você abre mão de tudo. Eu não tenho nada contra o jiló como eu tenho contra o chuchu. Então, me perdoe se no meio de alguma coisa vier chuchu fatiado e não for muito a sua praia, professora. Mas é o seguinte, o mais difícil de responder a sua pergunta, e eu vou começar com essa parte, porque aí eu deixo de ficar nervoso, é avaliar cultura como ruim e como boa. Porque
quando alguém faz quando a gente lida com isso, não é só a pergunta per si, mas quando a gente lida com essa questão, não é a pergunta acadêmica, mas quando ela é uma questão do nosso coração, nós estamos lutando contra a avaliação de uma cultura. A gente quer colocar todas as culturas sobre a mesa e dizer que elas têm pesos e validades iguais. Aí vem o chuchu. Não é verdade. Não, existem culturas que são melhores do que outras. Existem culturas que estão mais... Aí agora, que eu vou dizer a partir de agora, já está tão eivado de cosmovisão que já pode-se dizer que é cosmovisão. Porque o critério para você avaliar uma cultura é uma cosmovisão. Não é a cosmovisão da cultura, mas é a cosmovisão de quem avalia, do pesquisador. E como todos temos cosmovisões, não interessa quem esteja avaliando uma cultura, a luta para dar validade, peso igual para todas as culturas, ela é por si uma falácia, porque ela é uma negação da nossa natureza. Eu estou avaliando uma cultura pior do que a outra e lutando para dizer que ela é tão válida quanto aquela. Mas qual é o critério? O critério é essa cultura em si ter valores, hábitos e princípios éticos e morais que estão mais próximos da palavra de Deus ou mais distantes dela. Então, nesse sentido, culturas que valorizam aquilo que o cristianismo e a Bíblia Sagrada valorizam, teriam que ser avaliados, na nossa cosmovisão, como culturas melhores do que culturas que desvalorizam. Não quer dizer que você valide a cultura por valorizar aspectos dela. Uma cultura que valoriza a família é uma cultura que a gente possa dizer melhor do que uma cultura que desconsidere a família. Aqui, família entendida como pai, mãe e filhos, tal como Deus criou em Gênesis. Mas quando eu incluo outros elementos ou altero esses elementos, a cultura toma traços de rebeldia. Então, não é só a gente que está em pecado, nossa produção cultural também. Então, como é que a nossa cultura faz? A nossa cultura avalia como a nossa cosmovisão faz? Ela avalia culturas em sua proximidade ou distância da palavra de Deus. E classifica culturas como melhores ou piores. Então, sim, a gente está sempre tentando fugir, mas me permita jogar limpo aqui. Tem cultura melhor, tem aspectos da nossa cultura brasileira que são maravilhosos. Para alguns de nós aqui que já tiveram a oportunidade de estudar fora, já moraram fora de São Paulo, já experimentaram outras culturas, nós sabemos que tem aspectos da cultura brasileira que são benditos, mas tem outros. Então, o problema não é você avaliar uma cultura, é você admitir o pacote. Assim como um livro, que você nunca toma tudo que está no livro como verdade, você dialoga criticamente com o autor, você também tem que dialogar criticamente com a cultura. Então, nunca compre um pacote cultural completo. A cultura americana, a cultura brasileira, a cultura judaica, a cultura colombiana, a cultura egípcia. Cuidado. Tem coisas nessas culturas, mas o que avalia não é a sua cultura. O que avalia, dá um passo para trás, é a sua cosmovisão. Ok? Eu queria agradecer. Eu acabei não agradecendo. Obrigado pela oportunidade. Depois eu agradeço ao chanceler pelo privilégio, mas agradeço a receptividade, o carinho, a atenção que vocês dispensaram, tempo reservado, e agradecer ao reverendo Gildásio, colegas que eu admiro esse trabalho, nem sempre eu tenho o tempo que eu gostaria de comparecer, mas eu sempre me lembro, e sempre comento em casa, e lembro nas orações, desse trabalho precioso. Lapidar as lentes, que é o que a gente faz toda semana. Eu estou convicto que é importante que Deus fortaleça vocês, especialmente o reverendo Gildásio, à frente desse trabalho. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Mais uma salva de palmas para o reverendo Jonatas. Agora, é uma pena que esse lado não veio hoje, né? Vocês viram, né? Que o pessoal dessa banda de cá não veio, né? Mas tá bom. Vamos ficar em pé e orar, encerrando. Querido Pai, nós queremos
agradecer o Senhor a bênção desse tempo juntos, agradecendo pela palestra, pelo reverendo Jonatas compartilhar conosco esse tema que é tão precioso e nos é tão caro. Que o Senhor nos ajude a assimilar bem o tema e coloque em nós o desejo de nos aprofundarmos sempre na questão da cosmovisão, para que sejamos mais cuidadosos em tudo aquilo que nós estamos de alguma maneira retendo, assimilando em nossa sociedade. Ajuda-nos nisso, Pai, para que possamos ser sadios na nossa maneira de pensar e praticar a nossa cultura. E lembramos aqui da Sheila, que o Senhor esteja cuidando dela, do tratamento que ela está fazendo, para que ela possa, muito em breve, já estar plenamente restabelecida e podendo assim voltar às atividades aqui no Mackenzie. Nós oramos pela vida do nosso chanceler, pelas atividades tantas que ele tem tido, pelo seu trabalho, para que ele possa ser e continuar sendo um instrumento nas tuas mãos para abençoar a nossa instituição. Cuida dele, cuida da sua família e cuida de cada um de nós aqui, professores, educadores. Nós aqui precisamos do Senhor e queremos aqui nos submeter ao Senhor, pedindo que esteja, portanto, nos auxiliando em cada uma das nossas necessidades. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.